Meus amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de futebol, ataque rápido. Temos um fim de semana atarefado, não foi? Tivemos aí uma eleição, por aí. Houve aí malta na redação que fez direto. Pois foi. 100 e tal mil pessoas. Estou a brincar. Mas... À medida que eles iam anunciando recordes, eu achei que a certa altura íamos ter mais pessoas a votar no Benfica do que nas autárquicas. Mas ficou ali ela por ela. Percentualmente foi. Sim. A abstenção foi menor no Benfica. Nos que podiam votar, acho que eram 160 mil. 160 mil, votaram 80 e tal, 50%. É basicamente o estádio que os candidatos preconizam em termos de capacidade. 83, 85, fala-se mais ou menos disso. Encheram o estádio. Encheram o estádio. Diogo, bem-vindo, segunda semana seguida. Bom dia, é verdade. Pressionado a voltar a ganhar o... Bem-vindo e até 2026, não é? É quase. Eu hoje sinto-me pressionado a não ganhar o desenterrado. Porquê? Sentiste não, porque eu gosto e agora já vem com esta música sem qualquer ironia, ou seja, já me conhecem bem, porque eu gosto de justiça no desporto e no futebol. E eu sinto que o Luís já mereceu mais que uma vez ganhar. O Luís é a equipa dos distritais da taça que merece marcar um gol. Opa, esse discurso de pena, eu acho que esse discurso de pena retrai-me. Olha, ganha tu outra vez. Eu é que sou a equipa distrital da taça. Que merece ganhar uma vez, mas sinceramente não. Eu hoje vou mesmo nem o nosso esforçar. Humberto fazia uma puxada dessa. Hoje vou esforçar-me para não acertar. Agora, já disseste que a tua aposta é Vukcevic, não é? Vukcevic, eu acho que é o Vukcevic hoje. O irmão. Mesmo que ele diga que é um jogador senegalês que passou por uns grandes, eu vou dizer Vukcevic. Havia o capitão do Braga, aquele médio que foi para o Levante também. Sim. Ao Simon. Exatamente, sim. É verdade. Simão que uma vez deslocou um braço a tentar dominar um grande jogador, um grande pé esquerdo. É verdade. Por acaso era. Depois passou pelos Chaves, sem grande expressão, mas passou por lá. Olhem, vamos falar de eleições de Benfica, depois vamos falar também no Sporting. O Sporting está aqui num contexto estranho porque jogou ontem e joga já amanhã, mas vamos olhar aí para a semana, que era uma semana importante na época do Sporting e correu bem. Mas começando aqui pelo Benfica, eu acho que, para já há uma coisa que eu queria dizer, que é o Benfica está de parabéns, porque ignorando o recorde, até porque o Benfica tem aquela situação de ter 100 e tal sítios onde votar, mas até isso merece dar os parabéns, porque um clube de futebol ter 108 casas, 108 sítios onde as pessoas podem votar, é realmente uma organização brutal. E houve ali algumas recontagens, mas até foi de urnas do Pavilhão da Luz, mas fora isso não está a haver nenhuma suspeição de alguma situação. Podemos aqui discutir se, tal como no Sporting, por exemplo, se é justo que haja uma disparidade tão grande de votos por pessoa, mas isso até podemos falar daqui um bocadinho. Mas é uma organização brutal e está de parabéns, realmente. É o clube com mais sócios no futebol português, é o maior clube de futebol português e ontem teve uma prova incrível dessa situação mesmo. Sim, foi pena demorar tanto, né? Só às 4h30 é que tudo ficou fechado, mas obviamente que o facto de haver muitos sítios explica também esta muita afluência, mas eu sinceramente acho que isso não deve desmerecer a afluência que existiu. E é um mérito, tu conseguires organizar 108 sítios para votar. E mais, sem incidentes, sem casos a registar, alongando ainda ao que aconteceu na BTV no debate dos 6, que eu, sinceramente, foi muito acima do que eu imaginava. Achava que ia ser desculpem-me a expressão, mas achei que ia ser um bocadinho mais peixeirada, mais lavado de roupa suja. Acho que houve uma grande elevação, 4 horas. Não vi tudo, mas vi... Ninguém viu. Não vi a primeira hora e não vi a última hora, mas vi ali 2 horas no meio. Achei de uma grande elevação no global. Por isso acho que é uma grande semana do Benfica no capítulo de ser exemplo, tendo em conta, se calhar, um dos momentos da história do Benfica em que há uma fratura maior, e neste caso, não vou dizer em 6, mas aqui 4 fraturas, vamos dizer assim. Portanto, o Benfica acabou por, como se escreveu e bem, ganhou, não estando isto ainda fechado, mas acima de tudo esta democracia de um clube claramente democrático ganhou. É isto, não é? Eu sei que os adeptos do Sporting e do Porto quase que se sentiram
por alguma razão que eu não compreendo, igual atacado, não, mas nós só temos 5 casas, mas isso não retira o mérito às eleições do Sporting, as últimas que foram, as últimas não, as Frederico Varandas, as primeiras de Frederico Varandas, não retira o mérito a essa afluência, não retira o mérito à de Vilas Boas, mas esta aqui também tem muito mérito e antes de olharmos, tirarmos algumas conclusões dos resultados, este aspecto acho que é um aspecto importante de realçar. Sim, claro que sim. Eu acho que esta questão das casas e dos 100 e tal pontos de votação ajudou a que muita gente que não teria possibilidades de se deslocar a Lisboa, imaginando que se houvesse um único local fosse no pavilhão, não conseguia ir. Portanto, acho que é vantajoso, seja para o Benfica ou para qualquer clube. O Benfica mostrou que está vivo, está com força. As pessoas querem um Benfica mais forte. Votando na continuidade ou não, é porque acham que será a melhor opção para o clube deles, e acho que o Benfica só sai a ganhar com a forma como tudo isto decorreu. Os debates também com alguma amizade, alguma brincadeira até por parte de alguns candidatos, portanto acho que correu tudo de forma perfeita. Olha, olhando para os resultados, curiosamente nós estávamos a falar que tanta gente a ir votar, achei eu, pelo exemplo que tivemos no Futebol Clube do Porto, que tanta gente a votar ia haver aqui uma mudança. Eu até dizia que se calhar o Noronha, com tanta gente, podia ganhar a primeira volta. E na realidade foi Rui Costa, quase ganhou, quase, mais ou menos, mas a certa altura até parecia que podia ganhar a primeira volta. Portanto, a afluência foi na maioria de voto de confiança a Rui Costa. Sim, mas a minha primeira leitura das eleições é tal como no Futebol Clube do Porto, embora não é exatamente igual porque Vieira não estava em funções, mas os adeptos do Benfica mostraram claramente um cartão vermelho a Luís Filipe Vieira. Acho que ajudem-me 13% à volta disso. À volta disso, sim. Não tenho de coro as percentagens decimais, mas 14.4. Ou seja, o salvo erro, Pinto Costa teve à volta de 20%, né? Também à volta disso. Acho que num caso e noutro, a primeira ilação que se tira é que os benfiquistas não querem voltar a ter o vieirismo. A segunda ilação, por arrasto, é os benfiquistas querem dar uma oportunidade a Rui Costa de se libertar desse vieirismo, porque agora acredito que haja todas as condições para uma ruptura total das entranhas de vieirismo, e não estou a dizer isto num mau sentido, é o que é. Muitos anos de Luís Filipe Vieira acho que saem de cena. Luís Filipe Vieira acredito que vá sair de cena, acredito que vá dar espaço, acho que será um ex-presidente que continuará a ser respeitado e que vai dar espaço a quem está para trabalhar com tranquilidade, e ao mesmo tempo Rui Costa tem agora uma prova de fogo, mas que, enfim, ainda não podemos tirá-la de uma forma conclusiva porque ainda não ganhou a segunda volta, mas estes indicadores são de que os adeptos querem ver Rui Costa sem esse vieirismo e querem ver o que é que Rui Costa vale efetivamente. Acho que demonstram nestas eleições que ainda acreditam em Rui Costa, e ainda leva aqui o assunto ao passado, só para referir uma coisa. Durante esta campanha, o Luís Filipe Vieira disse que pede desculpa aos adeptos porque é que teve 13 anos com Rui Costa ao lado e sem o despedir, sem abdicar dele. O próprio Rui Costa diz, ele que diga porque é que não o fez, e eu acho que a resposta está aqui. Porque se Luís Filipe Vieira abdicava de Rui Costa em funções, Rui Costa, pelo peso emblemático que tem no Benfica, ia ser o grande fantasma de Luís Filipe Vieira se eles chocassem com Vieira em funções. Portanto, eu acho que, respondendo a essa questão, o Luís Filipe Vieira manteve Rui Costa porque Rui Costa era a garantia de que Vieira continuava sempre em funções. E manteve-o em diversas funções, não é? Diretor para o futebol, depois vice-presidente. Sim, portanto, diretor de scouting, na altura de Jorge Jesus um bocadinho mais arredado. Sim. Só corrigir aqui, 13.86. Aquilo era sem pavilhões. Não chegou aos 14 então. Não chegou aos 14. Ok. Pronto, sim, mas a ordem de grandeza é essa. Diogo, acho que esta mensagem foi clara. O fim
ou pelo menos a quebra do passado. Surpreendeu-te que Rui Costa tivesse uma margem tão grande, depois estagnou um bocadinho, mas a certa altura parecia que ia ser uma margem assim tão grande. É uma margem de conforto já para a segunda volta e podemos depois também especular um bocadinho sobre isso. Sim, eu acho que a primeira conclusão que eu tiro na minha leitura das eleições é que não contava, depois de ouvir tanta contestação, mesmo com quem falava, eu contava que houvesse uma segunda volta com estes dois, com estas duas candidaturas. Não contava com também a vantagem do Rui Costa. E uma perspectiva que eu tenho, uma possibilidade, é que mesmo para cortar com esse vieirismo, como o Luís falava, e bem, também concordo com essa vertente, eu acho que muita gente se calhar viu o Rui Costa como o voto útil, o voto forte para acabar com o vieirismo. E agora sim, nesta segunda volta, já com o Vieira de fora, acho que muita gente pode pensar, ok, muito bem, aquele candidato que eu não queria que ganhasse já não pode ganhar, e agora vou então estudar estas duas possibilidades. Portanto, votei no Rui Costa mais de uma forma útil. Os votos em Noronha também poderiam ser votos contra Vieira, digamos assim? Sim, mas eu acho que à partida o Rui Costa partia em vantagem. Eu acho que as pessoas acho que era a opção mais segura, acho eu. Apesar de haver muita contestação, eu acho que é uma leitura que eu faço para o Rui Costa ter atingido estes valores e o Luís Filipe Vieira ter tido também esta derrota. Eu acho que os votos de um foram para o outro. E agora vejo aqui um peão muito importante, que é o Diogo. O candidato João Diogo Manteigas. Vejo que pode ser um peão fortíssimo. Para já ainda não há nenhuma posição oficial dele, nem da lista dele, portanto não vou enverdar. Notícia no jornal da Bola de que ele iria apoiar, não é? Portanto nem vou enverdar muito por aí, porque eu pondo-me na posição do João Diogo Manteigas, eu acho que ele quer mesmo ser candidato. Eu acho que se calhar há outros candidatos que se calhar nunca acreditaram. Mais de um ano. E eu acho que ele quer mesmo ser presidente, candidato não, ele quer mesmo ser presidente do Benfica. Se não for agora, pode ser daqui a 2 anos, a 3, a 4, e para isso acontecer, e ele de certeza que sabe isso, eu acho que é vantajoso para ele o Rui Costa continuar. Porque ele sabe que o Rui Costa continuando, há muita gente, parte numa posição algo frágil, porque vai continuar a haver contestação e vai continuar a haver gente que não quer lá o Rui Costa. E se não corre bem ao Rui Costa, é mais fácil de sair do que entrando um João Noronha Lopes, que pode correr muito bem, pode dar a volta ao clube em aspectos financeiros, em aspectos de modalidades, em aspectos de títulos, e acho que o João Diogo Manteigas sabe que se o Noronha Lopes vencer, ele pode estar mais longe de vir a ser presidente num futuro próximo. Se calhar pode voltar a ser falado daqui a 8, 10 anos. Tu estás a dizer nas entrelinhas João Diogo Manteigas acredita na incompetência do Rui Costa e, portanto, acredita que com o Rui Costa a presidente poderá estar mais perto de haver eleições antecipadas. Porque com o Noronha, se corre bem, se calhar só ouvimos falar do João Diogo Manteigas daqui a 10 anos. O João Diogo Manteigas tem uma vantagem, mas é mais novo. Tanto que o João Noronha Lopes é mais novo que o Rui Costa, portanto pode ter aqui ainda alguma margem. Eu diria que nós não sabemos o que é que vai acontecer na segunda volta, mas partindo do princípio que o João Noronha Lopes vai perder, já é um desgaste grande para a imagem de João Noronha Lopes. Já tinha perdido há uns anos com Vieira, depois não se candidata contra Rui Costa, portanto logo aí ficou aquela, então, mas foi candidato e agora não vai, e agora volta a perder, pode haver também esse... Atenção, essas eleições acontecem ali um bocadinho de uma forma repentina, sim. Aquelas eleições de Rui Costa, após a e em prisão que de não acredito que houvesse grande tempo útil para alguém preparar com pompa e circunstância uma candidatura, neste caso Noronha Lopes. Aquilo foi, desde a detenção foi julho, depois as eleições são em outubro. E eu acho que é muito escasso. Sim, isso concordo, mas a imagem que ficou foi essa, não é? Sim, ficou. E, aliás, ele foi no debate e não só, foi atacado entre aspas. Sim, se bem que eu por acaso tropecei numa declaração dele em 2021 de voto de confiança em Rui Costa, ou seja, Rui Costa pegou nisto agora e por isso acredito que, ou ele a dizer que acredita que os benfiquistas deviam dar um voto de confiança a Rui Costa, e agora, portanto, considera que esse voto de confiança não foi aproveitado. Acho que João Noronha Lopes, na comparação com João Diogo Manteigas, e sem qualquer desprimor para os elementos da lista de João Diogo Manteigas, mas a grande diferença acho que é a lista. E a lista de João Noronha Lopes tem um sem número de gente forte, gente muito competente nas suas áreas e que alavancam a sua candidatura. Eu acho que Noronha Lopes perdeu na parte comunicacional.
Aí acabou por... parece-me que ele entra muito focado em si, no que quer fazer, mas a partir do momento em que ele começou a ser atacado, porque as sondagens também começavam a colocá-lo lá em cima, e ele começou a ser atacado do ponto de vista pessoal, a tentar ser descredibilizado, ele deixou um bocadinho essa parte de projeto de lado e passou a não apenas defender, mas também contra-atacar. E isso acabou por não lhe sair bem. Eu diria que a imagem que ficou para muita gente no debate foi de Noronha Lopes demasiadas vezes a atacar ou a questionar Rui Costa. Obviamente o Rui Costa é o presidente em funções e faz sentido, mas ficou a faltar mais projeto pessoal. Portanto, volto a dizer, eu acho que tem uma grande lista, tem uma lista com gente que nos seus ofícios é muito competente, mas só refugiar-se com a minha lista sabe o que vai fazer é pouco para quem está a ouvir. E as entrevistas também não lhe correram bem, né? Ou seja, sempre que ele falou, se calhar perdeu ali alguns votos. Eu diria que do ponto de vista comunicacional, Rui Costa talvez seja um bocadinho mais empático, e por isso eu acho que João Noronha Lopes, para equilibrar, tem que voltar ao seu registro inicial. E acho que estas 2 semanas, se ele for por aí, eu acredito que ele vai conseguir conquistar muita franja dos que já não... Eu queria falar sobre isso, que é... Portanto, João Noronha Lopes, eu vou assumir que vai ter uma esmagadora percentagem das pessoas que votaram em João Diogo Manteigas a votar nele. Também acredito. Estamos a falar de... Renato, qual é que foi a percentagem? São 10 ponto qualquer coisa. 11, desculpa? 10 ou 11. 11.48. Portanto, ele vai buscar esses 11, praticamente. Nós estávamos a debater, antes daqui entrar, o que é que as pessoas que votaram em Vieira vão fazer. Eu acredito que as pessoas que votaram em Vieira, muitas delas, não é todas, mas muitas delas votaram em Vieira despicadas com Rui Costa. Ou seja, seguiram a linha de Luís Filipe Vieira, que eu fui muito injustiçado por Rui Costa. Rui Costa é um banana, não sabe o que faz, eu andei a segurá-lo durante 20 anos. E eu acredito que uma grande percentagem dessas pessoas não vão votar em Rui Costa. A dúvida é, será que não vão votar ponto final? Ou será que vão votar em João Noronha Lopes? Eu imagino que não vão votar. Eu diria que a maioria dos votantes em Vieira não vai lá. Mas os que vão, tu achas que vão por Rui Costa na continuidade? Acho que tendencialmente, portanto, os tais 13% ou 14%, num exercício meramente especulativo, mas eu diria que 9%, 10% se calhar nem vai. E os outros que vão, acredito que se inclinem mais para Rui Costa, porque quem vota Vieira vota de um ponto de vista de saudosismo, de sensação de que vai ser, e portanto normalmente as pessoas saudosistas são muito avessas à mudança, e portanto acredito que essas pessoas, não tendo Vieira, mesmo que tenha havido ali uma fratura entre Vieira e Rui Costa, olhem para Rui Costa como, ok, este já conhecemos, e o Noronha Lopes não conhecemos, e por isso essa mudança acho mais arriscada. Sim, por outro lado, Rui Costa ganha... Depende dos tais. Se forem 3 ou 4% desses, pode não chegar. Acredito que os de Martim Meier também possam ser Rui Costa. Acredito que a grande maioria, como estavas a dizer, dos apoiantes de Manteigas vão, porque são apoiantes de ruptura, vão apoiar na mesma Noronha. E não concordo muito com a ideia do Diogo de que o João Diogo Manteigas preferirá Rui Costa lá do que João Noronha Lopes. Acho que aconteça o que acontecer nas eleições, Vieira vai sair de cena e Noronha ou Rui Costa, quem perder também sai de cena. E a oposição ativa durante estes anos vai ser João Diogo Manteigas. Portanto, sinceramente, acho que para ele é um bocadinho indiferente, e até tendo em conta que Rui Costa, com fracos resultados desportivos, conseguiu esta avalanche, não tenho dúvidas que provavelmente João Diogo Manteigas preferirá a Noronha, porque Noronha chega e se as coisas não correrem bem, ele volta a ser a ruptura, ele volta a ser o sangue fresco para os olhos das pessoas numa próxima eleição. Diogo, faltam 2 semanas para essa segunda volta. Até essa segunda volta o Benfica tem o jogo com o Tondela para a Taça da Liga em casa, que é 29, quarta-feira. E depois vêm as contas difíceis. Vai a Guimarães, que é uma das equipas com menor expected goals para quem joga fantasy
apostar sempre nas defesas contrárias. E depois recebe o Leverkusen num jogo onde, se não ganha, mais uma final. Acabou a Liga dos Campeões, uma final, praticamente. Eu diria que sim. Ainda mais final do que eu já não sei qual é que é o jogo que eles têm a seguir. Casa Pia. A seguir é Casa Pia? Casa Pia. Ok. Que é... Estás a seguir campeonato. Que é o dia 9. Sim, que é no dia 9, já não conta. Já não conta, exatamente. Portanto, há esses dois jogos. Eu vou ignorar aqui o jogo com o Tondela, com todo respeito. O que é que estes dois jogos nos podem trazer para essa Mas atenção, volta? uma eliminação com o Tondela, embora muito pouco provável... Não, claro, vai pesar, certo? Vai pesar. Claro, é isso. E eu acho que é o lado negativo desta segunda volta, porque são mais 2 semanas de alguma instabilidade. E não é tanto estabilidade para o plantel, porque eu sinceramente acho que os jogadores, a maior parte dos jogadores, estão a borrifar para quem é o presidente. Muitos só conhecem o presidente do momento, conhecem de jogador, e outros do momento que foram assinar. Portanto, eu acho que esta questão das eleições não mexe muito com os jogadores. Não, eu não estou a dizer por causa dos resultados. Eu sei. O que é que pode influenciar nos adeptos? Eu vou chegar lá. Não mexe muito com os jogadores e o Mourinho é bom também a blindar, portanto por aí está tudo tranquilo. Agora, o contrário, o inverso pode acontecer. Guimarães é sempre complicado, o Guimarães precisa de pontos e o Vitória, calma. O Vitória precisa de pontos e qualquer resultado hipotético, resultado negativo, pode funcionar contra o Rui Costa, nem que seja numa dezena, numa centena de votos, já vai haver sempre aqui uma oscilação. A Liga dos Campeões é muito importante para qualquer clube, principalmente para os clubes portugueses. A situação não está fácil, vai ser mais uma final, como pode ter sido vista o jogo em Newcastle, vai ser mais uma final em casa com o Leverkusen. Pode sempre ajudar a haver mais contestação, pode sempre ajudar a haver mais algumas intervenções da lista de Noronha Lopes para tentar ganhar alguns pontos, portanto pode sim influenciar, e lá está, são 2 semanas de instabilidade que de certeza o clube dispensava bem nesta altura. Luís, achas que não ganhar os 2 jogos ou qualquer coisa assim desse género, uma má 2 semanas para José Mourinho pode ter influência em Rui Costa? Ou influência decisiva? Eu acho que José Mourinho é o melhor que podia ter acontecido a Rui Costa, sem dúvida, porque ele pagou por isso. Ele pagou por isso, é verdade. Será que justifica alguns 40%? Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, porque e o Rui Costa sabia. O que se sentia com Bruno Lage, e provavelmente, se calhar o Benfica ia ter os mesmos resultados. É isso. Mas a sensação era completamente diferente. E a equipa com o Mourinho não está a jogar melhor do que a equipa com o Lage. Não está, e não acredito que não faça melhores resultados do que Bruno Lage fizesse, tendo em conta os jogos que teve. Mas acho que Mourinho é uma blindagem. Mestre das eleições, da campanha? Acho que é uma jogada que vejo agora tendo a balança para o lado de Rui Costa. Acho que sim. José Mourinho, volto a dizer, foi o melhor que podia ter acontecido a Rui Costa. Enfim, mas e por isso acho que diz. É para o Renato já apontar o tempo. Exato. Mas mesmo assim, acho que mesmo que as coisas não corram bem, ainda se vai... O José Mourinho vai sempre ser hábil a blindar as coisas e a minimizar as coisas. Estou a imaginar, acredito mais num Benfica a passar em Guimarães do que num Benfica a ganhar ao Bayer Leverkusen. Um Bayer Leverkusen que levou o 7 do PSG, o que demonstra fragilidades, mas acredito que venha também espicaçado. Eu sobre a segunda volta só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que ontem foi conversa a questão de se devia abdicar, se não devia abdicar. Por alguma razão isso começou a surgir. João Noronha Lopes, mas isso começou a surgir numa altura em que havia 20% a diferenciar, 45-25. E eu, sinceramente, com esses resultados, equacionaria, porque... Compreendias a decisão? Compreenderia, claramente, porque os indicadores eram demasiado evidentes de uma supremacia de Rui Costa. 12% no sentido de ser um voto de confiança dos adeptos, não é? Sim, é isso. E no sentido de não arrastar aqui 2 semanas para, no final, ser a mesma coisa. Mas, tendo em conta que são 12%, que as coisas ficaram um bocadinho mais aproximadas, eu acho que João Noronha Lopes faz bem a ir e acho que ainda tem alguma margem para poder sonhar jogando com o que vai buscar e com as pessoas que vão ficar em casa e que já não vão votar. Mas eu queria dizer que mais importante, ou percebo a questão de que mais 2 semanas vão gerar instabilidade. Eu acho que mais importante é que quando este ato eleitoral terminar, possa haver estabilidade a seguir a isso. E o que existe no Benfica
atendendo às Assembleias Gerais e ao facto de um chumbo de contas poder motivar novas eleições daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, e Luís Filipe Vieira diz que acredita que daqui a 2 anos vai haver outra vez eleições, eu acho que essa estabilidade é que é importante. É importante que durante estes 4 anos os adeptos saibam respeitar a vontade da maioria, seja ela qual for, e que deixem a direção trabalhar sem estarem a forçar constantemente essa instabilidade. E há uma coisa, só queria falar de um outro assunto muito rapidamente antes de irmos depois ao futebol. É engraçado porque ficámos com a mensagem clara de que os adeptos de Assembleia Geral não são, ou dos sócios da Assembleia Geral, não são os sócios, não representam os sócios todos, porque o Rui Costa está com dois orçamentos não rejeitados. E o último desses até foi um dos melhores orçamentos da história do Benfica, a nível de receitas e não sei o quê. Também foi rejeitado. E depois chegamos às eleições e as coisas ficam bastante aquém dessas situações. Eu acho que os 108 pontos de voto ajudaram o Rui Costa. Muito, sim. Queria só falar aqui de uma coisa. As eleições do Benfica têm... o Sporting também tem uma coisa semelhante, mas os do Benfica têm aqui uma coisa muito específica, que é as filiais têm direito a 20 votos. Portanto, as casas do Benfica, a casa em si, não é? Tem 20 votos. De 1 a 5 anos de sócio, portanto, não é eles dizem aqui mas não é um a partir do primeiro ano. 3 votos, 5 a 10 anos, 10 votos, 10 a 25 anos, 20 votos, mais de 25 anos, 50 votos. É por isto que eu depois nunca dou valor às sondagens, porque é impossível tu teres isto... As sondagens são uma pessoa, um voto, não é? E aqui não é isso. Isto foi ligeiramente alterado, eu honestamente não sei as diferenças. Portanto, um ano de sócio é um voto, e mais de 25 anos é 50 votos, mas isto foi ligeiramente alterado. Aqui os votos intermédios deixou de haver um presidente de uma casa do Benfica tinha direito a 50 votos, a casa do Benfica tinha direito a mais 50 votos, portanto foi uma boa jogada também de Luís Filipe Vieira para ter tudo mais controlado, mais homogeneizado. Mas não é assim, por acaso que Luís Filipe Vieira, a sua grande bandeira na campanha de ataque a Rui Costa foi claramente as casas do Benfica, aquela história de que a fotografia que ainda lá está ainda é minha. Sim. Pronto. Mas mesmo assim não resultou de muito para Luís Filipe Vieira, resultou para Rui Costa. Acho que nesse aspecto, mas esta votação eu nunca faria assim, pessoalmente. Valorizo, acho que se deve valorizar, mas enfim, de 1 a 10, de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que, por acaso estava hoje de manhã a fazer a conta de um sócio do Benfica que seja sócio 25 anos, estamos a falar aqui de dezenas de milhares de euros que ele já pagou em cotas. Acho que faz todo sentido isso ser valorizado. Sim. Se calhar a diferença não ser tanta. Mas é realmente uma discrepância muito grande. A discrepância é quase impossível tu depois compreenderes, porque tu podes apanhar 20 sócios e eles dizerem todos eu vou votar em João Diogo Manteigas, ok, mas esses sócios podem valer 60 votos e eu apanhas 2 sócios de 50. O que acontece é que como é que é aí dos 20 anos? 20 anos dá quantos? Desculpa, dos 10 aos 25 tens 20, mais de 25 anos tens 50. O que acontece é, vocês lembram-se da história do Benfica chegar aos 300 mil sócios se não demito-me, de Luís Filipe Vieira? Não aconteceu, mas enfim. Mas demitiu-se, depois acabou. Mas ele disse várias vezes isso e depois acabou por não concretizar nenhuma delas. Mas a questão do kit sócio, tudo isso. Essa história, isso aí, acabou por catapultar muito o Benfica em termos de número de sócios, aquela questão de chegar ao Guinness e tudo isso. E esses sócios, esses muitos sócios que se fizeram nessa altura, atualmente têm esses 20 votos. Portanto, os tais 50 votos ainda são muito, muito pesados, mas há muita gente com 20 votos. E essas pessoas daqui a 10 anos já têm todos 50 votos. O que aí pode ser mais fácil para instigar uma fratura com o presente. Muito bem. Renato, nós fizemos uma pergunta nas redes que eu já me ia esquecer, mas vocês lembraram. Perguntámos se a nossa malta ainda acreditava que havia espaço para alguma reviravolta nesta segunda volta. Portanto, vitória de Noronha, não é? Exatamente. E temos aqui 2 comentários do João Vicente e um do Diogo Machado de Silva, e começando pelo do João, ele diz-nos: a haver uma surpresa era no sábado, agora uma questão de dias até Rui Costa ser reconduzido a um novo mandato. No fundo, muitos dos sócios não sabem distinguir o jogador Rui Costa do presidente Rui Costa. 4 títulos, sendo apenas um campeonato, é muito pouco para este clube. E depois o Diogo Machado de Silva diz que é muito difícil por vários motivos,
E diz aqui 2, Noronha precisava do apoio de Vieira, mas assim iria atrair a sua base eleitoral, e depois que precisava ter um discurso mais empolgante para criar uma dinâmica de mudança. Um bocadinho aquilo que nós falámos aqui, não é? Vieira a apoiar Noronha, é impossível, não é? Também não acredito. Não acredito Ele todo. teria que estar mesmo muito sentido com o Rui Costa e não. O debate. E acho que Noronha não ia aceitar esse apoio. É isso. Sócios são sócios, não é? Sim. No caso do Benfica. Muito bem, alguma última nota sobre as eleições ou daqui a 3 semanas estamos aqui? Sim, estamos aqui. Última nota para os menos falados, só dizer que acho que Martim Meier, para mim, foi a grande surpresa da campanha eleitoral, com uma grande elevação, um grande sentido de responsabilidade, uma campanha muito madura, muito adulta, mas acho que deitou quase tudo por água abaixo. Não acredito que fosse ter muito mais votos, mas deitou um bocadinho as coisas por água abaixo no debate eleitoral. Acho que foi quem não esteve tão bem, porque interrompeu muitas vezes. Depois pagou-se com a realização, tu não viste também, essa parte, mas foi genial. Essa parte, a parte de eu sou o único que apresenta ideias concretas, portanto, esse desvalorizar dos adversários. Uma coisa é certa, achei que perdeu muito aí. Os programas tiveram zero influência. Porque eu vi o programa de Rui Costa e li-o muito rapidamente, portanto não foi por aí. Olhem, o Benfica também jogou à bola. É verdade. Jogou 2 vezes à bola neste entretanto. Goleou nas urnas e no gol average 0-0. Perdeu 3-0. Perdeu 3-0 na Champions, ganhou 3-0. Não, 5-0. Desculpa, não. O Benfica teve uma boa semana a nível. Grande semana. Desportivo. Olha, em termos de Liga dos Campeões, e em termos de campeonato, houve aqui um nome que saltou à vista, que foi Tomás Araújo, que jogou a defesa esquerda, sim, foi mais defesa esquerda do que propriamente terceiro central em Newcastle, e depois joga a central, relegando António Silva para o banco. Dos 2 jogos, são 2 jogos muito diferentes, portanto, nem dá aqui para ter nenhuma base de comparação. O Benfica fez o que tinha que fazer contra o Arouca. Poderia ter feito mais contra o Newcastle, mas eu sei que tu tinhas aí o nome de António Silva também. Sim, então, o Tomás Araújo finalmente jogou a central contra o Arouca, num jogo que talvez tenha sido a melhor exibição do Benfica este ano, acho eu. Com o Mourinho foi de certeza, um Benfica mais finalizador, mais mandão no jogo. O golo cedo ajuda, mas nem é esse o motivo principal, porque o Benfica também já começou a ganhar cedo noutros jogos, mas depois não conseguiu manter a mesma toada ofensiva, manter a bola, pressionar o adversário. Portanto, eu acho que desta vez o Benfica conseguiu aniquilar qualquer esperança que o Arouca pudesse ter, mas de facto a minha nota de destaque vai para o António Silva, que teve um erro em Newcastle no lance do 3-0, acho que foi no 3-0, foi? No 2-0. Foi no 2, portanto não consegue interceptar o lançamento longo do guarda-redes e depois permite a finalização do Barnes. António Silva, que de vez em quando, exatamente, ele parece tem alguma coleção de erros, mas parecem ser erros não tão técnicos. Eu acho que muitas vezes são erros mais de concentração, maus passes. Estou-me a lembrar de um jogo contra o Barcelona que fez um mau passe e permitiu o golo do Rafinha. E a questão que eu tenho aqui, que é uma questão que envolve o António Silva, o Benfica e também a Seleção Nacional, porque não estamos não estamos com grande fulgor na posição de defesa central. Não falo de quantidade, falo sim de qualidade. Numa altura que o Pepe saiu, o Danilo também, se não saiu, já não é a opção. O Ruben Dias já começa a ficar mais experiente. E eu não sei até que ponto o António Silva já não terá tido oportunidades a mais no Benfica. Eu não sei, até gostava de saber a vossa opinião, não sei se ele joga porque acreditam nele ou porque nunca conseguiram melhor. Ele é muito novo, tem perto de 200 jogos pelo Benfica, ele é muito novo, mas eu não sei até que ponto não era vantajoso o António Silva ser, por exemplo, emprestado. Mas para não errar no Benfica, porque às vezes naquela posição um central quando erra é sempre crucificado, é como um guarda-redes e às vezes como um ponta-de-lança. Mas um central e um guarda-redes é pior porque sofrem golos. Claro. E o António Silva vai errar. Não era melhor ele errar? Crescer longe? Eu só acho que há aqui um problema, que é o Benfica... não de uma forma declarada, mas nós conseguimos ler nas entrelinhas, está pelo menos há 2 verões a tentar vender o António Silva. Ele não renovou, o Costa diz que está encaminhado, portanto vamos... Ele foi muito novo também a um Mundial, não foi? Com pouquíssimos jogos pelo Benfica, ele conseguiu logo um lugar na Seleção Nacional, mas eu acho que o António Silva, eu não sei até que ponto é vantajoso para ele
continuar. Eu acho que emprestado não, será impossível, não é? Porque não vai ser emprestado, já está muito valorizado. É uma desvalorização. Não, havia a hipótese de ser emprestado como chegou a ser negociado para a Juve. Para a Juve Pois, emprestado. com aquelas opções. Mas há um ano, acho que foi no mercado não de neste janeiro. Exatamente. É isso. Mas É que eu não sei se ele está mais próximo de um Ruben Dias ou de um Ferro. Lembram-se quando o Ferro era quando isso que eu estava aqui apareceu, a pensar. Eu acho que ele está muito longe de um Ruben Dias, mas acho que também está um bocadinho longe mesmo do pela questão física e da agressividade, Não, ele o nunca Ruben Dias será é um um caso Ruben à parte. Dias. O Ruben Mas eu acho Dias- que estes erros de concentração, porque o António Silva tem excelentes capacidades físicas, não é um central muito veloz, mas é alto e é rápido, não é lento. Agora, de facto, é sistemático erros em jogos eu acho que a grandes. questão aqui é que aparece um Tomás Araújo e eu acho que se não tivesse havido tantos problemas, o Tomás Araújo está há um ano com problemas físicos. Exato. Se calhar esta conversa teria-me latido há 6 meses e o Tomás Araújo neste momento era indiscutível no Benfica. E o Benfica estava a Mas ver no o que é que ano ia fazer passado, com o António Silva. Com as lesões do Bá, o Tomás Araújo viu-se quase obrigado e até engatou bem na nem é na só isso, lateral direita. aquela situação do Tomás Araújo só poder jogar 45 minutos. Certo. Sim, Recordam-se que ele andou 2 meses assim, ou lá o que é que foi. Se calhar mais, não é? Portanto, foi muito, muito difícil. Sim. Agora que ele está aparentemente apto, vai ser um caso, porque tirares um jogador que tem, como tu disseste, aos 22 ou 23 anos, tem quase 200 jogos, não vai ser fácil. Mas parece que falta sempre qualquer coisa. José Mourinho fez isso a Casilhas. E atenção, o Tomás Araújo tem 23 anos, o António Silva tem 21. Às vezes esquecemos disso. 21, vai fazer 22 ainda este mês. Mas é mais novo, foi lançado às férias, aproveitou a oportunidade mais cedo. Eu tenho ideia que quando o Benfica ganha a Youth League é com os dois, eram os dois dos centrais, acho eu. E o Renato vai confirmar António Silva, isso. Acho que era. O Renato Tomás Araújo, por acaso, não. O Tomás eu creio que também era. Porra, mas o António Silva então jogava essa Youth League com que idade? 19, 18 talvez. E o Tomás já com 21? Não. Então como é que pode ser? Então foi O Tomás tem 23, portanto já foi. É assim, um tinha António Silva 19 ou tinha muito 18, novo. era Sim, mais sim. ou menos isso. Renato, vê as idades. Mas Tomás Araújo e António Silva. Sim. E quais eram as Mesmo? idades que eles tinham? 2021, 2022, por isso há 3 anos. 21, Ok, 22, então tinha 20, há 4, 19. O António tinha Há 4 anos. 18. 4 anos. Há 4 anos. Ok. sim. Um tinha 18, o outro tinha 19, é isso. Entrou na época com 17 o Certo, exato. António Silva. O Fazendo António agora. Silva depois vai muito cedo à seleção também, com pouquíssimos jogos vai ao... Acho que era Mundial na altura. Foi ao Mundial Foi do ao Mundial. Qatar. Mas eu acho que, não sei, e estou falando pelo futuro dele no Benfica e também pelo futuro dele na seleção, que parece que Ele foi ao, agora está atrás foi ao do- Mundial do Qatar com, com poucos jogos, é verdade, isso. mas com 18 anos ou 19, como quarto central, Uhum. e atualmente é o quarto central da seleção. É isso. E entretanto já não há José Fonte, já não há Pepe. Danilo também jogou muito sim. a central, mas já Sim, não- Ou agora seja, o Inácio não deve parece voltar. ser O Inácio titular. passou à frente, e o Renato veio- Veiga passou-lhe à frente. Eu acho que ele continua a ser um jogador de seleção. É um jogador que tem valor potencial, mas é um jogador que quebrou. E eu acho que a quebra dele é porque ele, depois dessa primeira época do Roger Schmidt, não estou certo, eu sei que isso é algo mais científico, mas eu tenho a ideia que ele ganhou muita massa muscular, peso. portanto deixou de ser tão leve. ágil. E estas coisas às vezes impactam. Claro que se calhar passou a ser mais forte no choque, que era algo que ele era mais débil, mas depois perdeu em muita coisa, na agilidade. Este lance, claro, já passou algum tempo e ele já ganhou essa massa muscular há algum tempo, mas este lance, este erro de cálculo, um jogador ágil se calhar não cometia esse erro. Ele não comete só o erro de chegar tarde, comete o erro de ir com o pé direito quando aquilo é do lado esquerdo. Mas são vários erros de António Silva, de facto, e eu continuo a achar, acho que ele até vinha do Mundial de Clubes com muito boas prestações, mas já tinha facilitado completamente contra o Karabakh e agora volta a enterrar, e por isso E é sempre nos jogos das Champions. Sempre. Eu lembro de um jogo contra acho que foi o Red Bull Salzburgo na Luz, também cometeu. que ele é expulso, Sim. uma mão, a bola da trave, mas Ele errou a abordagem. ele foi 2 vezes expulso depois- nessa fase de grupos. Pois. Depois foi expulso com o Inter, acho eu, em casa. Pode ser um late bloomer e às vezes acontece nos centrais. Aconteceu, lá está o Ricardo Carvalho. Eu não quero comparar um com o outro. Por acaso tem algumas semelhanças na suavidade com que jogam. Mas não, só quero dizer, o Ricardo Carvalho, Lessa, emprestado e outros clubes, Mas e sem, apareceu mais tarde já. mas sem ser titular do Porto, não é? Claro. Ou E ele seja, errou. aqui O Ricardo Carvalho errou, só que errou no Lessa, errou no Alverca, por exemplo, e ninguém dava. E quando chegou, já chegou com... O trajeto do António Silva é muito semelhante ao do Gonçalo Inácio, e o Gonçalo Inácio tem melhorado, Tem sim. se calhar não
O Gonçalo Inácio, que era uma grande incógnita, como é que ele ia reagir a Dois mudar de centrais. 3, e eu dizia que ele era muito frágil em dupla e mostrava essa fragilidade, mas mesmo fisicamente agora está muito, Sim, muito ajuda melhor. muito também. Mas este é um problema que a questão seleção nacional vai ter e não é para hoje. Totti Gomes, David Carmo, Renato Veiga. O Renato Veiga para mim... David Carmo, todos canhotos, todos... Mas eles já não podem. Renato Veiga, agora é angolano, agora joga na seleção de Angola. Perdemos tem razão. Mas eu acho que Portugal vai passar um pouco mal nesta questão do central. Imaginem que o Ruben Dias se lesiona e não vai ao Mundial. Temos aqui um assunto para falar. Agora, eu acho que o Renato Veiga... dessas coisas. Eu acho que o Renato Atualmente Veiga... falar da seleção não puxa muito, e por isso isso era uma boa... Eu não vejo o Renato Veiga como futuro da seleção a central. Foi péssimo no jogo excelente contra taticamente. Não, o Renato Veiga não salta... Ele não... Irlanda. Não. Hungria. Ele não se antecipa aos cruzamentos, ele não salta, ele parece ser um bom pivô ele é um defensivo. Médio. Ele é um médio. E isso pode ser um problema para Portugal. Vamos ao Sporting. O Sporting também teve 2 jogos. Nós falámos aqui, curiosamente, os 3 na semana passada. Fomos, se calhar, um bocadinho mal interpretados. Eu mantenho o que acho sobre Rui Borges. Acho que o Rui Borges não é o treinador certo para o Sporting hoje. É um treinador que tem uma ideia de jogo que nós os 3 apreciamos. Vimos-la ontem contra o Tondela, mas é um treinador que, quando é bloqueado a sua primeira ideia, tem muitas dificuldades em adaptar-se, na minha opinião. Aquilo que eu vos questionei foi: se o Sporting não ganha em Marselha, não ganha ao Marselha e não ganha em Tondela, como é que seria? Já haviam alguns zunzuns sobre o Rui Borges, como é que ficaria a situação dele e se ficaria em risco ou não. Eu acho que ainda era cedo para despedir o Rui Borges se ele não tivesse feito isso. O que é certo é que ele deu aqui um murro na mesa e numa semana que era muito importante para a época do Sporting, tanto em termos de Champions e como em termos de campeonato, são todas importantes. Ele, Diogo, ganha num jogo muito galvanizador contra o Marselha e depois tem uma vitória categórica contra o Tondela, que só não é por números se calhar assombrosos, porque realmente o guarda-redes do Tondela tem uma exibição monumental. Sim, sem dúvida. Eu acho que, portanto, esta época o Rui Borges venceu o primeiro jogo contra um adversário direto, por assim dizer. O Marselha, que é uma excelente equipa, ofensivamente estava a dar muitos problemas ao Sporting. Tinha acabado de dar 7 lá. Sim. Tinha o Igor Paixão, o Aubameyang, que já é não é veterano, mas já é experiente, mas continua a ser muito veloz. E também o Mason Greenwood. O Sporting estava a dar muito espaço aos avançados do Marselha. Eles estavam a chegar lá com uma facilidade enorme. Exatamente. Disso. Exemplo disso, o Igor Paixão, uns minutos antes, já poderia também ter feito outro golo. Felizmente para o Sporting, claro que isto há de ter ajudado e nunca saberemos como seria o jogo sem a expulsão. A expulsão justa acho que mudou o jogo e o Rui Borges muito bem, deu um murro na mesa, ganhou algum oxigénio, ganhou fulgor, porque ainda por cima foi com mexidas, portanto jogadores que entraram saídos do banco que conseguiu ganhar de forma completamente justa, um resultado importantíssimo, por ser contra um adversário que pode ser direto na luta por aqueles lugares play-off ou qualificação direta. Deu um murro na mesa, venceu pela primeira vez um adversário grande. Pela primeira vez esta época. Pela primeira vez esta época, sim, claro. Da forma que foi, saído do banco, um bom jogo, o Sporting mereceu, bons golos, e em Tondela podia ter, do que eu vi o jogo com bastante atenção, o Sporting podia ter ficado 8-0, provavelmente, excelente exibição do guarda-redes de Tondela, mas que vem demonstrar um dos pontos negativos desta equipa de Sporting e que o Igor falou nisso há 2 ou 3 programas em que eu estive aqui. Os jogadores parece que se deslumbram às vezes, eles próprios. É muito toque bonito, é muito futebol bonito. O Luís Soares parece jogador pivô de futsal, às vezes de costas, roda, calcanhar, olha para um lado, chuta para o outro. Mas imagina, num jogo complicado, estas oportunidades, esta falta de eficácia, esta falta de compostura à frente da baliza, naquele momento de pressão, o Pote às vezes facilita um pouquinho nisso, e o Luís Soares, que para mim é o melhor ponta de lança em Portugal, continuo a dizer, mas parece falhar alguns golos que nas contas finais podem vir a ser muito importantes para o Sporting. E neste jogo contra o Tondela, depois daquela vendaval de oportunidades na primeira parte, o Sporting teve um momento em que podia ter sofrido. E o Rui Silva foi uma defesa do Rui Silva a um remate da direita, de um avançado podia Tondela. ter realmente logo ali. E são coisas que acontecem. Uma bola parada, um remate, a relva úmida. Portanto, depois o Pote conseguiu com um grande golo. O Pote é o que se costuma dizer, parece que às vezes marca os mais complicados, parece que faz assim uns passes para a baliza, tal como em Passos Ferreira com o pé esquerdo, e ontem também outro golaço de pé esquerdo. Não sei se desvia ou não ali no defesa, não sei se ganha ali um desvio, mas excelente golo e deu para descansar um pouco. O Alisson entra novamente bem, contra o Marselha entrou e resolveu.
Portanto, acho que ganhou algum fulgor, ganhou alguma moral o Rui Borges. Porque, olha, o Luís, entretanto soubemos que o treinador da Juventus foi despedido. Estava a ver isso. É o próximo adversário do É Sporting. uma péssima notícia, honestamente. Não é? Porque... Como o Ten Hag no Leverkusen. Exato. Eu, por acaso, vi alguns jogos recentes da Juve e pensava, está de feição, espero que Rui Borges vá com a carga toda para levar pontos de Turim, porque é muito possível. Apesar de ser uma excelente equipa, excelentes jogadores, mas jogava muito pouco. E, por exemplo, no 4-4 contra o Inter foi um jogaço, mas foi um jogaço que teve golos inacreditáveis, tudo golos fora da área e através de cantos, mas a Juve joga 0, muito fraco. Portanto, não sei quem é que vem aí, é sinal que a Juve também está mal, mas sinceramente era bom que eles tivessem mantido o Igor Tudor mais um bocadinho. Olha, mas em relação ao Sporting, queria que só que partisses, ou que na tua análise abordasses isto, que é, parece que finalmente o Sporting encontrou o substituto de Morita, João Simões titular em Marselha, estou com a ideia que o Sporting jogou em Marselha, titular contra o Marselha e titular em Tondela. Sim, não percebi bem, portanto esta aposta que começou em Nápoles, não percebi bem porque é que começa em Nápoles. E depois não até é tem aquela contra o Braga. Até tem aquela expressão que eu gosto que os treinadores sejam abertos e portanto achei curiosa por parte do Rui Borges de ter perguntado ao João Simões, então posso dizer? Como é que ele disse? Estás borrado? Estás cagado? Não queres tu a dizer? Estás cagado ou estás borrado? Achei engraçada essa expressão. Acho que podia tê-lo, ele não ia jogando com muita regularidade e por isso acho que podia ter sido noutro contexto, mas sim, o substituto ou o sucessor do Morita parece estar claramente encontrado. Rui Borges esteve aqui para poder recuperar Diomandé depois da lesão. Teve aqui nunca é uma boa notícia, mas eu acho que isto mais cedo ou mais tarde iria acontecer e portanto é melhor que aconteça com uma nova lesão do ponto de vista de gestão de grupo. Não ficar chateado, não é tão, exato, não é tão fraturante. Eu acho que é uma diferença. Eu percebo, eu sei que muitos adeptos de Sporting adoram o De Bast, mas eu acho que é uma diferença a nível de controle do adversário. Não, é isso, porque o Inácio já te dá saída, não é? E por isso tu já tens isso, podes ter 2 e aí multiplica as possibilidades de saída. Mas depois, do ponto de vista defensivo, acho que o Sporting ganha muito mais com o Diomandé. E por isso acaba por ser aqui uma má notícia que é uma boa notícia para a gestão do treinador. Eu honestamente tenho andado surpreendido com o ressurgimento do Fresneda, mais porque contava que Vadianidis fosse uma opção mais recorrente nesta altura, mas mostrou aqui algumas fragilidades e depois, enfim, é um seguimento do que falávamos na semana passada. Acho que este Sporting tem muitos condimentos para jogar um bom futebol, para ser até avassalador em vários jogos contra equipas do nosso campeonato. Tinha o tal handicap de, já estava quase a ser um borrego, de não conseguir bater-se ou ganhar a equipas do seu nível, conseguiu contra o Marselha, em que, ok, por um lado podemos olhar, está bem, mas o Marselha estava com 10, por outro lado, eu aproveito este jogo para dizer, pá, por isso é que, longe de ser perfeito, mas por isso é que eu sou completamente a favor do VAR. Porque o VAR tornou um possível 2-0 que ia, acredito eu, rebentar com o Sporting naquele jogo, acho que o Sporting não ia lá, para manutenção de 1-0 e o Marselha com menos um jogador. E deixa-me dizer-te uma coisa, um jogador que sabe que é a VAR, tentar aquela simulação. Isto não vai levar uns anos, mas eu acho que vai haver uma redução drástica destas tentativas de simulação. Portanto, eu acho que já se nota que há, não é? Já. Assim, as mais grotescas. Sim. Que o Jonas nunca mais fez. Não, estou a brincar. O Jardel contra o Benfica. O Jardel também nunca mais fez. Acho que ele nem se lembra naquele momento que tem amarelo. Nem é questão do amarelo. Sei lá. Sim. Estás a jogar. É ratito, não é? É ratito. Desculpa, diz. Não, mas acho que é um momento que é um momento decisivo, não vou dizer para a época, mas é um momento decisivo para esta inversão do Sporting, ou até, quem sabe, para a continuidade do Sporting. Portanto, esta correção de VAR, se calhar vai significar muitos milhões ao Sporting que não os ia conseguir encaixar se não tivéssemos VAR. O Sporting que está aqui num momento importante da época, porque tem um calendário mais favorável que Benfica e Porto. Por exemplo, o Porto nós não vamos falar hoje porque jogam hoje em Moreira de Cónegos.
depois jogam com o Braga, o Benfica vem a Guimarães, portanto o Sporting tem, se não estou em erro, Alverca. Duas vezes. Sim, Alverca. Joga terça e e sexta. depois tem Estrela. Não, Alverca outra vez. Eu sei. Ok, desculpa. Estou só a falar de campeonato. Alverca, Estrela e depois tem Não, Santa Clara antes. Santa Clara, depois Estrela e depois Benfica, não é? Exatamente. Portanto, pode ser aqui um momento importante. O adversário do Porto, eu toquei aqui é o Braga. O Braga que tremeu ali naquela fase inicial, já tinha havido uns lenços brancos, eu lembro-me que chegou a ser um isto não teu, e aparentemente estavas correto, mas parabéns. Ganharam com grande tranquilidade, ajuda a marcar 2 golos nos primeiros 5 minutos, ou lá o que é que foi. Estão muito bem na Liga Europa, se não sofreram golos na Liga Europa, acho que até lideram, não é? Sim, 3 jogos, 3 vitórias, 0 golos sofridos. É verdade que continuam as aventuras táticas do treinador, mas o que é certo é que os resultados estão a aparecer, não é, Diego? Sim. O Braga era uma das possibilidades para o meu isto sim, que não será, era o Braga europeu, porque assim, principalmente na Europa, o Braga está a ter excelentes resultados contra o Feyenoord e no Celtic fora. Pronto, o Estrela Vermelha se calhar já não era uma equipa tanto ao nível do Braga, mas é sempre uma equipa de potencial de Liga dos Campeões ou de pré-eliminatória da Liga dos Campeões, portanto são jogos sempre muito caros para se ganhar pontos, e o Braga, a verdade é que conseguiu 9 pontos, está muito bem, tem potencial para melhorar internamente, porque o Braga tem inúmeros jogadores jovens e está a apresentar alguma rotatividade. Eu não sei se um dos problemas deste Braga, e o treinador sabe melhor que nós, não é? Exatamente, porque para um adepto e para um amante do futebol como nós, às vezes é meio confuso, porque nós não sabemos se ele está a jogar com 2 centrais, com 3, com o lateral por dentro, e depois mesmo para os jogadores, eu acho que às vezes este tipo de confusão pode não ser ideal para assimilar algumas ideias, mas o Braga está bem e melhor que isso para o Braga, e eu acho que tem muito potencial para melhorar agora com a integração destes jovens e números jovens de valor. Portanto, eu acho que o Braga tem tudo para melhorar, e para a semana vai ser um excelente jogo de certeza no Dragão. Luís, é isto, não é? O Braga também teve alguns jogadores lesionados que entretanto regressaram. Como é que é? O Dorreles estava tocado, regressou entretanto, ontem marcou, portanto está também a afirmar-se. Ricardo Horta tinha tido alguns problemas físicos, está a reaparecer agora, ontem marca. Está só a ver aqui aquela questão do avançado. O Paulo Victor não é bem um ponta de lança. Fran Navarro cumpre os mínimos, se calhar falta só ali aquela posição, mas para já o Braga já tem aqui algumas vitórias, já sobe aqui ao 7º lugar, ainda a 6 pontos do lugar onde quer, que é o 4º lugar, o Gil Vicente, mas pelo menos as coisas estão a encarrilar. Eu só dizer que talvez no fim do desenterrado ou no fim desta rubrica, quero fazer uma pergunta às pessoas, portanto, não se esqueçam que nós precisamos das vossas respostas, mas indo de encontro à tua pergunta, desses pontos todos que enumeraste, para mim o mais importante é o de Ricardo Horta. É o jogador que faz jogar, continua a ser o homem que dá música a esta equipa, 31 anos. É verdade que Asa Lazar também joga muito, é verdade que o João Moutinho também pauta muito no meio campo, mas eu acho que Ricardo Horta é o jogador diferenciador, e isso volta a ser evidenciado na Liga Europa. Ele oferece os 2 golos, portanto 2 assistências, e dá uma terceira para o Lelo, que falha de uma forma escandalosa já perto do fim. É uma equipa que já se nota claramente processos, mas para mim, ao nível de Ricardo Horta, há outro ponto, é o ponto do setor defensivo. O RMB foi uma contratação que custou muito dinheiro, que teve uma época completamente ao lado, o ano passado, que ressurge no Europeu do Sub-21 e que agora, apesar de não ter começado de uma forma limpa, mas que agora parece-me que está a atingir o nível que dele se espera, e isso faz toda a diferença. Ele faz um grande jogo contra o Estrela Vermelha, ontem também contra o Casa Pia, mas circunstâncias diferentes. Foi um jogo em que o Braga tornou fácil muito rápido, mesmo com as várias alterações que fez. O Lagerbielke também parece bom jogador. O Lagerbielke também, diferente. O RMB é muito rápido, o Lagerbielke é aquele jogador de choque, de segurar o avançado na marcação, não o deixar rodar, e ele é muito duro. Aliás, ele tem um choque com o Arnautovic, que ele tem que ser ilusionado. É preciso esse jogador duro, não é? Mas o RMB é o jogador de classe, é o jogador que pode fazer diferença, é um jogador com uma grande passada e que consegue recuperar. Tanto é que nas bolas paradas ele não vai, normalmente os centrais vão sempre, e ele não vai, ele fica porque ainda é o jogador mais rápido da equipa para fazer a recuperação. E depois no meio campo está a aparecer um miúdo
que já não é um nome novo, mas que é um miúdo muito novo, que é o Gorby, que está num nível muito alto, muito acima do que já se viu. Portanto, o Braga está a conseguir cozinhar estes vários jogadores dentro de portas. Somos-lhes ainda, não menos importante, o Ornichek, que dá uma segurança à baliza que, com todo o respeito pelos Mateus muitos anos do Mateus, mas eu acho o Ornichek potencialmente bastante superior e é um guarda-redes que faz muita diferença na baliza do Braga. Portanto, o Braga vai agora ao Dragão na sua melhor fase da temporada. O tempo dá razão a quem não desperdiçou Carlos Vicens. Não estou a dizer que já está em ponto rebuçado, não está de todo, mas já se notam claras melhorias em Alvalade, nos jogos da Liga Europa, e portanto é um Braga muito mais competitivo, com muito mais potencial. Acredito que ainda vai a tempo de fazer uma boa temporada, e quer dizer, se Rui Costa lhe der, depois de 4 anos, continuam a dar-lhe votos de confiança, quer dizer, Carlos Vicens tem 4 meses de treinador principal, portanto acho que também está bem a tempo de poder ser feliz. Braga joga hoje não, desculpa, joga quarta-feira com Santa Clara e depois joga no domingo no Dragão com o Futebol Clube do Porto e depois terá a Liga Europa em casa outra vez contra alguém que pode já fechar a ida ao play-off, mas o Braga pode nesta altura claramente ambicionar os 8 primeiros lugares, tal como o Porto. Tal como o Porto, sim. Vamos ao desenterrado, Renato. Vamos a isso. Vamos lá, Renato. Vamos já abrir está... aqui. Quanto? Ai, 3-0. Anda lá. Acho que é 3-0. Então vá, o nosso desenterrado de hoje tem 35 anos. Okay. Tem sempre. Assim também eu. É defesa central. Este ano ainda não disputou nenhum jogo, mas pertence a um clube da primeira divisão da Argentina. Vukcevic? Jogou com Bellucci e Cristiano Rodrigues, por exemplo. Jogou com Bellucci e Cristiano Rodrigues. 35 anos, defesa central na Argentina. Eu acho que já sei quem é. Jogou com o Bellucci. Jogou em Portugal? Ah não, tu disseste que não só jogou uma temporada num grande em Portugal. Ah, ok. Bolatti. Não, isso é médio. Torciglieri. não. Nessa época só disputou 2 jogos. Isso é mesmo um desenterrado. E a única titularidade que tem foi num clássico Benfica-Porto. Lerma. Foi expulso, não foi nesse jogo? Expulso. Lema ou Lesma? Jefferson Lema ou Lerma? Lema. Como é que é? Jefferson? Cristian Lema. Muito bem. Cristiano Eu, Lema. quando começaste a falar, eu lembrei-me logo dele, não sei porquê. O primeiro Mas nome, depois tu disseste Bellucci e o eu primeiro fui nome que para o veio à Porto. cabeça foi o Rorro, porque tem 35 anos. Mas tem? depois tu disseste que ele não tinha jogado. Pois, E eu, ele está no Boca Juniors também. já não está no Racing, acho eu. Acho que ele já foi desenterrado Racing. aqui. O Lema? Já foi. Anda! Tu sem caderno não és nada. É verdade, Tu sem caderno. E estou com a... Não trazes o caderno. Estou aqui com a cadeira. cadeira. Mas atenção, havia o Torciglieri, era central argentino ou defesa esquerdo? Era central, mas era canhoto. Sporting. Não terá 35 anos, Pois não, imagino deve ter eu. para aí 45. Pois, não sei. Boa, Olha, olha, que não há de ser chegava muito lá. diferente do Lerma. Achas? Ele- Torciglieri quando vem tem para aí 30 anos, não achas? Achas? Torciglieri é... Agora como é que Depois se jogou na escreve? Rússia, acho eu. É Assim. como se diz. Não, mas já era mais velho. Este Lerma ou Lema já era mais novo. Eu estava a pensar no Conti, mas o Conti não tem 35 anos. O Germano Claro, Conti. que idade tem o Torciglieri? Marco Era- Torciglieri, 37 anos. 37. Ok, Não então joga é há 5. Olha, vamos ao isto sim. Espera aí, então e a minha pergunta? É Não agora? era no final? Pode ser no final, está bem. Ok. muito bem. Qual era o meu? Não sei, tu é que... Tu mandaste para o grupo? Mandei. Mandaste- O meu isto sim é o Sporting B. Exatamente. É o Sporting B. Líder que, da segunda liga. depois de uma subida de divisão, o Sporting já andava há alguns anos a conseguir a tentar esta subida. É líder isolado, com 6 vitórias, 2 derrotas na segunda liga. Não pode subir, como saberão, mas não deixa de ser um grande trabalho do João Gião, que vai-se mostrando, depois de uma época muito atrapalhada, com a questão de João Pereira, entra, sai na equipa... entra, sai, volta e sai outra vez. É um espaço melhor para potenciar vários jogadores, e numa altura em que o Sporting, por exemplo, tem João Simões a aparecer no 11 titular, é uma ótima notícia também perceber que a equipa B é competitiva numa segunda liga e por isso tem vários jogadores ali
próximos, capazes de se mostrar. Claro que este jogo não foi um jogo Já ficámos já contra 9. jogar contra 9 aos Se bem que 26 o minutos. Benfica B ficou a jogar contra 9 contra o Portimonense e conseguiu perder o jogo. Pois foi. Sem guarda-redes. Sem guarda-redes. Sim, esse. Para mim é uma das histórias do ano, esse Portimonense. Mas fica esta nota para o Sporting B, grande arranque e Com alguns miúdos que já se estrearam Sim, e o deixa-me ano só- em passado. comparação com, por exemplo, Porto B último, Benfica B penúltimo. É isso. E deixa-me só destacar o miúdo que está aí a aparecer. Não é novo, já se falou algumas vezes dele. O Rafael Nel, que tem estado muito bem. No Ele Sporting já B. jogou na equipa principal. Não sei dizer se sim. Foi chamado, pelo menos. Terá sido chamado, não sei se chegou a Tem o jogar. Felicíssimo, tem Não, o nunca João jogou. Muniz, Não, jogou um jogo já, Pois, 23, eu tenho 24. ideia que sim. É, José tem ali, Silva também. tem ali uma série de jogadores muito interessantes. O próprio Manuel Mendonça, muito interessante. Tá bom. É bom porque o Sporting B teve aquele momento em que desce divisão e Bruno Carvalho, então se desceram, vou acabar com isto. E demorou muito tempo a reformular-se e agora... Toda a formação, não é? Agora Sim, já está outra Está a vez voltar. pujante. E olha que não deixa de ser curioso, nem tinha percebido isto. O Porto B e o Benfica B ganharam e mesmo assim estão nos dois últimos Sim, o lugares. Porto Eles B estavam teve um completamente arranque- afundados. O Porto B teve um arranque terrível. Sim, O Benfica sim. também, mas o Porto B foi dramático aquele arranque. Eu até estranhei como Na é onda que foi o campeonato todo o ano passado. Já O não Benfica sei, o sim, Benfica sim. fez um bom campeonato, agora de facto está bem abaixo. Qual é que é o teu isto sim? Era O meu isto sim vai para a seleção feminina. Portanto, a nossa seleção feminina que fez 2 particulares com os Estados Unidos e o primeiro deles venceu por 2-1. Começou a perder muito cedo, venceu por 2-1 e acho que é um marco histórico porque Fez? Não, ainda vai jogar um. jogou ontem. Perdeu o segundo. desculpa. Mas, isso Mas não eu importa. trocava essa vitória por outro jogo contra os Estados Unidos que não tivemos. não é? Sim, é verdade. Mas pronto, é marcante porque, apesar de ser amigável, primeira vez que vencemos uma das melhores seleções do mundo, acho que é a seleção número 2 no ranking dos Estados Unidos, Portugal é a 23ª, 4ª, 25ª. É bom, Portugal está a dar bons passos no futebol feminino, já começa a notar, há maior investimento dos clubes, mais recentemente do Porto, e já começam a aparecer jovens naturalizadas, portanto jovens portuguesas que nasceram nos Estados Unidos, por exemplo, e que já querem jogar por Portugal. Isso acaba por ser bom, porque vamos colher frutos deste... porque nos Estados Unidos as condições devem ser brutais, portanto vamos tirar frutos deste investimento no futebol feminino. Portanto, ganhar aos Estados Unidos num amigável ou não é sempre digno de registro. Não foi no Mundial passado, é pena, mas pronto, virão mais vitórias no futuro. E Portugal tem uma coisa boa que está a fazer testes com equipas muito difíceis, porque agora vão jogar com o Brasil, em Aveiro. Portanto, o Brasil, os Estados Unidos são seleções fortíssimas. Vamos ao isto não. Podes começar tu. O meu isto não é o Wolverhampton, que está completamente afundado na Premier League, 2 pontos ao fim de 9 jornadas. Parecia que estava a começar a melhorar, teve 2 empates, um na casa do Tottenham em que sofre o gol do empate já nos descontos, o outro admito que já não me lembro. Mas entretanto perde mais 2 jogos, este último em casa contra o Burnley, que enfim, que é uma equipa que subiu agora e que tinha perdido todos os jogos em casa. Portanto o Wolverhampton podia aqui relançar-se. Vítor Pereira até neste péssimo arranque já teve a renovação de contrato, mas mesmo assim as coisas não estão a dar. Eles ontem, eu tive a oportunidade de narrar o jogo, eles estiveram empatados 2-2, Vítor Pereira a meter avançados, o Burnley a meter defesas, e no último lance o Lyle Foster, que jogou no Vitória sem nenhum brilho, marcou o gol da vitória para o Burnley. A boa notícia é que o Wolverhampton ao fim de 9 jornadas tem 2 pontos. O ano passado ao fim de 9 jornadas tinha 1 ponto e conseguiu safar-se. Só que agora já não dá para dar a chicotada porque o Vítor Pereira já lá está. Sim, e já não há Mateus Cunha. Essa é que é a questão também. Os jogadores que chegaram... Eu por acaso estava aqui a olhar para o plantel e sabes que para aquilo que é a Premier League parece-me curto. o Wolverhampton, destes 9 jogos, 4 deles não jogou com qualquer jogador inglês. E agora estes últimos 5 jogou, que é o guarda-redes, tirou o lugar ao José Sá, que é o Sam Johnston. Formado no United. Tem ali uma estatística qualquer que eu não sei de cor, que é um dos clubes que menos utiliza ingleses na história da Premier League. Muita juventude também. Sim. É complicado. Que já funcionou, né? O Wolverhampton foi a certa altura ali um viveiro. Sim. Dos portugueses. E devo-vos dizer que, para mim, o melhor jogador nesta altura é o Rodrigo Gomes,
Tem muito de Ricardo Horta, é muito engraçado que até a forma dele correr é muito, muito parecido com o Ricardo Vamos Horta. lá ver se o Vítor Pereira consegue mudar isto. Diogo, qual é que é o teu isto não? Então, o meu isto não vai para a ausência do Jaime Pacheco do futebol português, exatamente. dos bancos portugueses. Eu vi o Destino Saudade, os episódios mais recentes, portanto os 2 últimos foram sobre o Jaime Pacheco, e numa altura... Foi um dos mais ouvidos, deixa-me só dizer isto, foi um dos mais ouvidos de sempre. O Pedro Cunha mandou agora, foi o episódio mais ouvido da história do Destino Saudade e tem uma O semana. Jaime Pacheco ouve-se bem, conta aquelas histórias, por acaso ouve-se e exprime-se bem. E trouxe-me algumas saudades, porque nós não podemos esquecer, o Jaime Pacheco será sempre o treinador que conseguiu ser campeão pelo Boa Vista. Fez um mau trabalho de seguida no Vitória, mas antes já tinha feito um trabalho muito bom no Vitória, das melhores épocas sempre no Vitória. E depois o Jaime Pacheco foi para Também não correu mercados que pagam Maiorca. muito mais. Pois, no eu Maiorca. acho que foi aí que lhe minou um bocadinho a carreira de poder chegar a outros Mas eu nem voos. falo de treinar um clube grande. Eu acho que o clube grande, se calhar, acho que as portas estarão fechadas para um treinador como o Jaime Pacheco. Ele disse que está vivo, quer treinar, quer continuar a treinar. Eu acho que... Eu às vezes penso em clubes como o Braga, que às vezes não tem épocas fáceis e que troca e que recorre aos mesmos ex-treinadores que voltam uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Será que o Jaime Pacheco não poderia... Está bem que ele está com um salário de Diria que não. Egito, de China, acham que já não... Eu acho que houve duas coisas que aconteceram. Nós falámos sobre isto ontem, né? Primeiro, ele ter ido para mercados onde que pagam bem e conquistar títulos. Portanto, ele Ele foi fica logo 2 vezes fora ou 3 de- campeões do fora do radar. Egito, taças asiáticas também Final do com o lá, Zamalek. final, exatamente. Portanto, financeiramente já foge, por exemplo, para um Claro. Rio Ave, Sem dúvida. né? Já foge. Já fugia antes. E depois eu acho que fica a ideia, e eu senti isso quando ele esteve no Mallorca, senti isso na segunda passagem dele pelo Boa Vista e pelo Vitória, que ele é um treinador muito específico, que tem que ter umas condições muito específicas. Entendo. E que se tu tiveres uma equipa com ambições e com jogadores para essas ambições, acho que fica curto. Acho que Certo, está muito Mas ligado adoro Jaime àquele Pacheco. estilo Eu lembro-me desse Kloppiano Boa de futebol. Vista. Como ele disse, o estilo de Jürgen Klopp é o estilo de Jaime Pacheco. Eu não lhe chamaria. Dá-me Klopp, saudades. Um Pacheco Jürgen nos Klopp. bancos eu portugueses. adorei Tem outros a nomes, declaração mas, do... Eu acho que o Farioli está a fazer tudo bem porque está a fazer aquilo que eu faria. Eu não faria nada diferente. Eu adorei essa. Eu não faria nada diferente do Fariola. Portanto, eu acho que faz falta. Eu também acho não, que às agora vezes que vejo. não podemos ser injustos Não, com este houve. tipo de... E muitas vezes ligamos os novos Mourinhos, aquele novo Mourinho que foi campeão pelo Varzinho e pelo... Mas eu acho que o Jaime Pacheco ainda tem ali algo de especial e acho que assentava bem para dar-lhe assim uma chicotada quando um clube tipo o Braga ou Vitória precisam. Ele está com que idade? 67. Olha, Mas olhas para ele, pensei é um que estava- jovem. Também eu também achava que estava mais. Sim, ele esteve aqui. Sim, sim, e excelente Nunca na vida. forma dele física. fez Não, Ali há- o joelho direito um bocadinho. Há Ele, treinadores- ele como está de calções no Destino de Saudade, não sei se repararam como está o joelho direito dele. Parecia uma batata. abóbora agora do Halloween. É Coitado. a vida de jogador, não é? Levou É, muita sim, porradinha sim, sim, e deu levou. também. E deu. Também. Deu e Eu não- ensinou a dar Ensinou a também, dar, é mas, verdade. mas eu acho que é. Tal como o Klopp. Mas é injusto. É Exato, isso. tal como o Klopp. É injusto rotular-se o Jaime Pacheco só como um treinador de equipas muito vivaças, Aquilo- embora ele também Levou tivesse. Boa Vista 2 vezes à Champions e ganhava, E, empatava em bater-se muito Anfield e bem. ganhava o Sim, Dortmund. sim. E Não, aquilo Aquele era- jogo com o Dortmund é lindo. No 11 de setembro, curiosamente. Mas pronto, E o jogo é. com o Liverpool também. Não, o jogo em Anfield é que é no 11 de setembro. Exatamente. Para mim, que cresci naquela altura e que foi naquela altura que comecei a ver muito futebol, esse Boa Vista, o facto de eles terem sido campeões Sim, sim, só por si já é. é uma coisa. Nós tivemos isso, se calhar, mais uma. E no tempos modernos, tivemos isso mais uma vez, que foi quando o Braga do Domingos andou sim. ali no vai não vai com o Benfica. Sim. Porque fora isso, O Braga tem maior. Eu não sei se tem maior longevidade em termos de ser quarto, mas eu acho que aquele Boa Vista era acima de quarto. Era claramente. Batia-se de igual para igual. No ano a seguir, bateram-se com o Sporting de João Pinto de Jardel. Foram eles a equipa que se bateu pelo título. Certo? Já vinham ganhando umas taças de Portugal E- antes com o. Não sei se era o Manuel José ou assim, mas o Boa Sim, Vista sim, já preparava. Olha, Esse vamos às. Tens aí duas histórias para nós? Sim, sim. A minha pergunta? Tua pergunta, vamos lá então a tua pergunta. A minha pergunta é simples, eu quero que vocês nos respondam nos comentários. Acredito que vocês gostem de um ataque rápido, mas e 2 ataques rápidos por semana? O que é que Era vocês acham? Era que é que um vocês ataque acham? rapidíssimo. Nós queremos saber a vossa opinião. Digam-nos se acham bem, se acham mal, se pá, já chega. Mas nós queremos essas opiniões. Queremos essas Eu posso dar uma opinião? Podes. Eu acho que haveria uma vantagem, porque, por exemplo, este ano estamos muitas vezes a falhar o Porto porque joga à segunda. Isto é, a equipa que joga à quinta na Liga Europa se calhar vai sempre falhar às segundas no ataque rápido.
Mas é vida, e agora com a Mas existência dos cantos... sendo um segundo ataque, faz sentido nós batermos novamente nos temas que aqui estão ou vamos a outros temas. Portanto, é um bocadinho isso. Exatamente. Soltem as vossas opiniões. Agora vamos... Exatamente. Vamos lá então. Ao amor, não é? Vamos lá. Primeira, Muito obrigado. um clube que eu gosto muito, lembro-me perfeitamente de Hassan Nader. Era Hassan Nader? não era? Hassan. O Hassan, que é o tio De quem? do Nader, que no outro dia ganhou o No atletismo. Não é? Sim. Desconheço O Hassan essa Nader é informação. tio do Nader, que por Portugal ganhou a medalha de ouro. Mas Ok, não sabia. Nos Sim, mundiais sim, de atletismo. Não sabia. pronto. Sempre a aprender. E o pai do Nader do atletismo, o irmão do Hassan Nader, também jogou no Farense, mas não teve o nível do Hassan. Muito bem. Eu também quando vejo Farense, lembro-me sempre do Hassan, porque há maluquinhos para tudo, não é? A minha coisa era decorar datas de nascimento dos jogadores. Depois tinha uma agenda, de manhã ia ver quem é que faz. Olha, faz anos ou não sei o que do Gil Vicente. Depois nasceu o 00 e deixaste... Pronto, deixei de precisar, mas eu apontava tudo e as minhas cadernetas de cromos, e o Hassan era um jogador muito marcante para mim, porque Faz anos no mesmo dia. faz anos no mesmo dia que eu. Pronto, é só isso, não é nada demais. Então, hoje vou começar pelo Farense, um clube fundado em 1910 com muita influência dos barcos que atracavam ali na Ria Formosa, portanto, se calhar traziam também o futebol de outros países e começaram ali a jogar de forma mais amadora, e depois o Farense foi ganhando forma. E trago o Farense, e esta camisola vai ser sempre muito especial para mim, porque foi a primeira vez que um clube me ofereceu uma camisola. Portanto, eu já tive a felicidade de algum jogador ou treinador me oferecer, mas desta vez, eu quando comecei este projeto do Amor à Camisola convosco, íamos começar com o Estrela da Amadora, e eu sabia que tinha a próxima guardada, a história para o Farense. Tem uma história caricata da origem das suas cores. E entrei em contacto com o Gabinete de Comunicação, com o José Pedro, o Gabinete de Comunicação e Marketing do Farense, que gostaram da ideia, aceitaram e ofereceram esta camisola. Portanto, será a primeira vez, nunca se esquece. Portanto, o Farense nunca será esquecido. E ainda por cima bastante bonita. É muito bonita, com estes pormenores adourado. Mas não é só por isto que o Farense é digno de registro, não é só por ter sido simpático, se não tivessem oferecido, eu iria na mesma falar deles. Então, o Farense escolhe as cores pretas e brancas de uma maneira muito engraçada. Portanto, o Farense baseia a sua fundação no Sporting. Portanto, daí o leão, aqui no emblema, daí o Sporting Clube Farense. Portanto, eles são a segunda filial do Sporting e poderiam ser a primeira, porque foram fundados antes que o Sporting da Covilhã. E o Farense, então, para decidir as cores do equipamento, vai a uma fotografia do jornal e vê lá, devia ser o equipamento Stromp do Sporting, mas vê que está a preto e branco, porque na altura as fotografias eram a preto e branco, portanto, e na altura, e está no site do Farense, portanto, eles são preto e branco e brancos porque acharam que o Sporting seria preto e branco. Muito bom. Na altura, Faro e Lisboa era mais complicado fazer esse tipo de viagem. O que é engraçado é que o Farense se inspirasse no Manchester United ou no Barcelona, seria sempre preto e branco. Portanto, a diferença era se era todo preto, tinha muitas riscas. Neste caso, vai no modelo do Stromp, do Sporting, tem muita graça, porque assim ficou e assim vigora. E as impressões a cores vieram mudar o mundo, de pois, facto. É verdade. O Farense hoje podia ser verde e branco. Pois, exatamente. E o Farense, para além de tudo isto... Já havia a cores. Na Covilhã, se calhar, será que a Covilhã era mais perto de Lisboa na altura? Se calhar. Não, podem ter calhado com eles na taça. Aí viram. Exato, exatamente. E viram. Para além disto, o Farense marca muito a minha infância, aquele São Luís sempre cheio, fosse em que jogo fosse. O Peter Rufai, que era um príncipe, literalmente um príncipe que não quis ser rei, porque se fosse rei não poderia jogar futebol, faleceu recentemente. Peter Rufai... Atenção, que o Rufai era guarda-redes da Nigéria em 94 e 98 no Mundial. Portanto, era um guarda-redes que está em 2 mundiais e depois vem para o Farense. E o Farense, nessa altura do Rufai, do Adji, do Hassan, do Miguel Seródio, esses jogadores todos, mais tarde do Bezirovic, Djukic também, conseguiu um apuramento histórico. Portanto, é um histórico de futebol português que já jogou nas competições europeias. Portanto, o Olympique de Lyon ganhou 1-0 no São Luís. Acho que foi o Juli, que jogou no Barcelona e no Mónaco mais tarde, que marcou ao Farense. Olha, não sabia. Portanto, o Farense já teve história europeia, portanto, não é qualquer clube português que pode dizer que jogou as competições europeias. O Farense tem história europeia, tem história de jogadores a passarem nos grandes e nas seleções. Felizmente, teve uma fase mais complicada, infelizmente, aqui há uns anos, mas felizmente já se reergueu, já esteve na primeira, agora baixou, mais ano, menos ano, vai estar novamente na primeira. Portanto, é digno de registro pela oferta da camisola, pela equipa que foi e pela graça que tem esta história de se basearem numa fotografia a preto e branco e até agora vigorar o preto e branco, os Leões de Faro,
Grande pronto, Farense. e acho que Nono é uma- classificado da segunda Liga, 11 pontos, empataram, Sim, empataram ontem. empataram ontem com o Penafiel. Penafiel. 0. Muito bem. Segunda. A segunda história que eu trago, e é uma pergunta que trago aqui a vocês, mal falo do Erenveen. Qual é a primeira coisa que vos vem, falando de equipamento, o que é que vos vem à cabeça? Azul e branco. assim, Azul e branco com Sim, um azul, uns padrões assim Sim, um os bocado padrões, que baratos. parece que tem uns Tem- coraçõezinhos espalhados. É isso, é Jogou por isso. lá o Bas Dost, não estou em erro? Ou não? Jogou o Bas Dost, o Untelar foi lá Untelar. formado, ou jogou no início, e o Van Nistelrooy também. Ok. numa A das sério? fotos. Sim, Van Nistelrooy também Achava aparece que o Van Nistelrooy era PSV, não era? no Erenveen. E tem a particularidade que eu desde miúdo que via os resumos da Liga Holandesa, da Liga dos Países Baixos, e via sempre aqueles coraçõezinhos na camisola, que é a única equipa do mundo que nós vemos que tem assim um padrão de 7 corações, são 7 precisamente. E a questão aqui é, aquilo não são corações, como erradamente eu pensava e muita gente pensa, aquilo são... Portanto, o Erenveen é da província de Frísia e a bandeira de Frísia tem aquelas riscas azuis e brancas e tem as 7 folhas de nenúfares. Portanto, aquilo são folhas de nenúfares, 7, porque eles são, é um clube, pelo que eu estive a ler, é um clube muito ligado à sua região e à província, tanto que no início de cada jogo, exatamente, mais para cima, Luís, Sim, mas- Calma. no início de cada jogo, Depois metes isto na... o Erenveen, Sim, sim. vai vai aparecer. aparecer. o Erenveen É só para tu toca veres? Sim, eu o sei, hino, não do clube, Fui ver agora. mas o hino da província. Eles são Ok. muito ligados, portanto, e quando vão às competições europeias, a UEFA não permite tocar o hino da província, portanto, eles são muito ligados à província, quiseram ter a bandeira da província no emblema e no equipamento, e têm sempre as 7, eu achava depois que eram tulipas, mas não, é de flores de nenúfar. Portanto, eu acho que eles ficam muito chateados quando alguém se refere como aos corações na camisola. Portanto, se algum dia lidarem com adeptos ou Nenúfar, pessoas do Erenveen, já sabemos que são flores, e é um equipamento único, porque hoje em dia é raro haver um equipamento que tenha uma particularidade única, porque Sim. há sempre influências e equipamentos vão se copiando entre eles, portanto tem esta particularidade única de ter as 7 flores que não são corações, que é da região da província de Frísia. Muito bem. Pronto, está aqui Grande. um bocadinho de... Erenveen estão aqui a meio do campeonato, mais ou menos. Tinha não é? sempre bons pontas de lança. Verdade? Só 3 que nós falámos aqui, não é? Sim. Não, qual foi o outro que nós falámos? Bas Dost, Untelar e Untelar, Van Nistelrooy. Muito bem, muito bem. Grande Erenveen, grande Bas Dost também se retirou, se não estou em erro agora nestes últimos tempos. Talvez. Não, retirou. Sim, Retirou sim. no início desta época. O Ziyech também apareceu no Erenveen. O Os Hakim Ziyech Ziyech. Foi? que foi ao Barça? Não. Ajax. O Ajax, sim. Ajax. Ajax e Chelsea. Chelsea, E exatamente. que Muito agora bem. voltou a Marrocos. Vamos embora. feito. Não se esqueçam de responder à pergunta se gostavam de ter um segundo ataque rápido e que tipo de temas gostavam de ter abordados nesse segundo ataque rápido, ali mais na reta final da semana. Nós voltaremos para a semana com Beirador, portanto temos aí concorrente. Portanto, Gonçalo pode já começar a preparar aí o estúdio. E vamos embora. Vamos embora. E já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.